Bom, vamos lá então para a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos primeiro tentar entender o contexto, o que estava acontecendo antes do início da Primeira Guerra Mundial e quais foram as causas que levaram a essa guerra. Então, mais ou menos de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Europa estava passando por um momento conhecido como Belle Époque, que significa bela época. Por quê? Estavam acontecendo diversas inovações tecnológicas e científicas que geraram um grande otimismo e euforia na população. Então, a gente teve o surgimento do automóvel, tivemos o surgimento da iluminação elétrica, do telefone, do fonógrafo, diversas tecnologias, e tinha Paris como grande centro, como principal modelo dessa Belle Époque, desse desenvolvimento científico, tecnológico e tudo mais. Então, Belle Époque era um mundo tranquilo, um mundo de paz, de prosperidade. As pessoas estavam animadas, estavam eufóricas sobre essas mudanças que estavam acontecendo. E a burguesia impondo seu gosto ali por toda a Europa. Aqui tem algumas fotos do período. E aí, o que começa aí ver a realidade? Então, na verdade, esse mundo tranquilo aí da Belle Époque estava sobre um barril de pólvora. Por quê? Porque por trás de toda essa paz, de toda essa prosperidade, estava acontecendo diversos conflitos, disputas, tensões entre as potências imperialistas. E quais eram essas tensões, a gente já vai ver. Ao mesmo tempo, nessa época, a gente tinha um grande crescimento do nacionalismo, que era aquele sentimento de pertencimento a um povo. E aí a gente já vai ver como isso também vai ajudar a contribuir ali para a Primeira Guerra Mundial. Então, quais são as tensões e disputas? Primeiro, o revanchismo francês. Então, França tinha se metido em uma guerra com a Alemanha, chamada de Guerra Franco-Prussiana, e acabou perdendo os territórios da Alsácia e Lorena para a Alemanha. Esses territórios eram muito importantes porque eles eram ricos em carvão e ferro, essenciais para a produção de aço. Então, França saiu assim da guerra com uma sensação de quero revanche. Então, primeira das causas das tensões imperialistas, o revanchismo francês. Segunda, a rivalidade econômica entre a Alemanha e a Inglaterra. Então, depois de conquistar os territórios da Alsácia e Lorena, a Alemanha conseguiu aumentar demais a sua produção de aço, superando até mesmo a produção de aço da Inglaterra, que até então era a maior potência hegemônica da época. E isso acabou gerando uma grande rivalidade econômica entre elas. Em terceiro lugar, a questão marroquina. Então, tanto a Alemanha quanto França e Inglaterra estavam disputando ali pelo domínio na região do norte da África, especialmente o território de Marrocos. E como tanto França quanto Inglaterra, como a gente já acabou de ver, já tinham algumas tensões, alguns conflitos contra a Alemanha, decidiram se juntar, formando a Entente Cordiale, para impedir o domínio alemão sobre Marrocos. Aí França concede o território do Egito para que a Inglaterra pudesse explorar, e juntas elas acabam, então a Inglaterra ajuda a França, né, a dominar Marrocos. E por fim a gente tem a questão balcânica. Então até agora a gente já viu a primeira causa, o revanchismo francês, a primeira disputa, né, tensão. Em segundo lugar, a rivalidade econômica entre Inglaterra e Alemanha. Em terceiro, a questão marroquina, que também está envolvendo Inglaterra, França e Alemanha. Então, você já viu até agora que a Alemanha está ficando inimiga de todo mundo. E, por fim, a questão balcânica. Então, o que estava acontecendo lá nos Balcãs? Sérvia e Rússia estavam defendendo o pan-eslavismo. Então, elas queriam unir todos os povos eslavos em um único território e formar um território chamado de a Grande Sérvia. Então, Sérvia mais Rússia, pan-eslavismo. Então, unir os povos eslavos em um único território chamado de a Grande Sérvia. Só que,
para formar esse grande território, eles precisariam pegar pedaços do território ali do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Então já rolou uma intriga ali, porque o Império Turco-Otomano e a Austro-Hungria não estavam gostando dessa história. Ao mesmo tempo, a Austro-Hungria e a Alemanha defendendo o pan-germanismo. Então eles queriam fazer a construção ali de uma ferrovia chamada Berlim-Bagdá, que iria servir ali para a busca de petróleo. E isso teria que passar ali pelos Balcãs. Então já estava rolando essa intriga. De um lado, Sérvia e Rússia querendo formar ali um território que uniria os povos eslavos. Do outro lado, Áustria-Hungria e Alemanha querendo fazer a construção dessa ferrovia. Não estava dando certo, entendeu? Um com o outro. E aí, a gente vai ter, no caso, o estopim, que já vamos comentar um pouquinho sobre. Então, tem essa ferrovia aqui, Berlim-Bagdá, que nunca chegou a ser construída. E aí, o que estava acontecendo? Por como todos os países já estavam cientes, né, de todas essas disputas, eles sabiam que a qualquer momento poderia rolar uma guerra. Poderia começar uma guerra aí entre eles. Então, eles já estavam preparando seus exércitos. Eles estavam treinando soldado, eles estavam investindo no desenvolvimento, na compra de novas armas. É isso que a gente chama de corrida armamentista. Então, por terem a consciência de que a qualquer momento poderia estar rolando uma guerra, eles começam a investir pesado em armas, no treinamento de soldados, etc. E aí, isso caracteriza a paz armada. Então, a paz porque a gente tem a transparência ali do período da Belle Époque. Então, Europa, em todo aquele contexto de mundo tranquilo, de prosperidade, euforia e otimismo por conta das inovações tecnológicas, da ciência, mas ao mesmo tempo armada, porque por trás está rolando um bando de conflito, de disputa entre as potências imperialistas. Então o negócio estava sobre um barril de pólvora mesmo. Aí começa uma política de alianças, então é melhor lutar acompanhado. A gente vai ter a formação dos blocos mais ou menos ali no início dos anos 1900. Então, na tríplice, o que a gente vai chamar de aliança, vai estar a Alemanha com a Áustria-Hungria. Então, lembra, as duas queriam lá construir a ferrovia Berlim-Bagdá. Então, faz sentido que elas estejam juntas. Então, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. E ainda entra a Itália nessa. Então, a Itália é a maior vira-folha aí das guerras mundiais, porque ela vai trocar de lado no meio da guerra, acredita? Pois é. Então, em 1915, a Europa ela entra pro lado da Tríplice Entente, em que estava Inglaterra, França e Rússia. Por quê? Então, basicamente, no início da guerra, em 1914, a Itália entra do lado da Alemanha e faz um acordo com a Alemanha de que ela vai entrar na guerra só se ela começa neutra, né? Ela fica meio que do lado ali da Alemanha, mas começa neutra, ela não tinha entrado na guerra ainda, não tá ali em conflitos, nada disso. Ela fala que só vai entrar na guerra se o território alemão for atacado. E isso não aconteceu. Então, a Alemanha que saiu avançando, atacando ali o território francês, mas o território alemão em si não foi atacado. Então, a Itália acabou não entrando oficialmente na guerra. Estava ali meio que do lado da Alemanha, mas o território alemão não foi atacado, então ela não entrou. Depois, em 1915, a Inglaterra começa a oferecer alguns territórios, algumas colônias na África para a Itália, caso ela entrasse para o lado da Tríplice Entente. E a Itália acaba aceitando, porque ela tinha poucas colônias lá na África, poucas terras, e aí acaba fazendo essa troca, né? E muda para o lado ali da Tríplice Entente. Só que no final da Primeira Guerra, mesmo dela tendo trocado de lado e tendo essa promessa de receber terras, colônias, é um negócio bem meia boca. Então ela sai tipo, um tiquinho só de terra, mas sai insatisfeita. Então existe um grande descontentamento italiano após a Primeira Guerra Mundial. Então, de um lado, Tríplice Aliança, que é Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e do outro, Tríplice Entente, que a gente tem basicamente todos os inimigos da Alemanha até então, que é Rússia, Inglaterra e França.
Qual que é o estopim da guerra? Então, a morte do Francisco Ferdinando. Então, o Francisco Ferdinando era o herdeiro do Império Austro-Húngaro e ele é morto por um membro de uma comunidade secreta da Sérvia, que estava relacionada ao nacionalismo eslavo. E aí a Áustria-Hungria declara a guerra contra a Sérvia. Então, um conflito que era, na verdade, regional, então, que estava acontecendo ali entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, serve de estopim, serve de uma gota d'água para o início da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque, na verdade, o assassinato de Francisco Ferdinando nunca foi a causa da guerra. Foi simplesmente a gota d'água, vamos dizer assim, a desculpa para eles iniciarem a guerra. Porque, na verdade, a causa da guerra foi todas as tensões, as disputas imperialistas. Mas, como do lado da Áustria-Hungria estava a Alemanha e do lado da Sérvia estava a Rússia e do lado da Rússia, Inglaterra e França, acabou que esse conflito regional provocou uma reação em cadeia que levou as potências a formarem os blocos e começarem a guerra. Então, a partir disso, todas as potências entraram em guerra. O desenrolar do conflito em si. Então, a guerra em si ela vai ser dividida em duas fases. A primeira fase é a guerra de movimento, que é marcada pelo avanço alemão sobre o território francês. Então, os alemães começam assim, violentos, bora que bora, e aí eles avançando, até que eles são detidos pelas tropas francesas na Batalha do Marne. Então, pouco antes de eles chegarem a Paris. Eles chegaram, se eu não me engano, a 25 quilômetros, mais ou menos, de Paris, ou 75 quilômetros, alguma coisa assim, mas são detidos pelas tropas francesas. Os alemães, eles estavam tendo esse plano, que eu não sei como se pronuncia, Schlieffen, sei lá, que eles estavam atacando basicamente em duas frentes. Então, eles estavam atacando tanto na frente ocidental ali, com as tropas francesas, e ao mesmo tempo atacando a Rússia no Oriente. Mas vai acabar fracassando. Enfim, então os alemães são detidos ali pelas tropas francesas pouco antes de chegarem a Paris, e aí começa a segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheiras. Então, por eles não conseguirem mais avançar, os soldados alemães, por eles não conseguirem mais avançar, e ao mesmo tempo não queriam perder as terras que eles já tinham conquistado, eles vão acabar cavando grandes buracos, então buracos profundos ali na terra, onde os soldados poderiam se proteger e ao mesmo tempo ali continuar lutando contra os franceses. E os franceses vão fazer a mesma coisa. Então, isso que são as trincheiras. São esses buracos aqui onde os soldados podiam se proteger. Então, os exércitos não avançam e eles tentam vencer o adversário pelo desgaste. Então, vai ser uma carnificina, essas trincheiras, basicamente. Porque a vida nas trincheiras era extremamente difícil. Imagina, era uma grande escassez de recursos. Então, tanto de alimentação, quanto de roupas, tanto de armas, de munição, tudo. E ao mesmo tempo, era tipo assim, morre o seu amigo do seu lado, cai o cadáver, fica lá você lutando, dormindo, tudo fazendo, comendo, tudo ali junto dos cadáveres, junta rato, junta inseto. E aí a gente tem doenças o tempo todo sendo espalhadas. Ao mesmo tempo, imagina se chove dentro dessas trincheiras, eles ficam com os pés, a canela, sei lá, naquela água suja junto com o cadáver. Então, era o tempo todo as pessoas assim, ficando doentes, uma vida marcada por privações. Então, é muito difícil essa questão nas trincheiras, que acabou durando 3 anos. Então, o que eu ia comentar da parte do nacionalismo, que eu falei lá no início, é que o nacionalismo ele acabou contribuindo muito ali para o início da guerra, porque quando anunciou, no caso, a guerra, a população, ao contrário do que a gente imagina, ficou muito animada, porque eles estavam com tantas inovações tecnológicas, científicas, que eles achavam que o seu próprio país estava tão forte que eles iriam ganhar a guerra assim rapidinho. E em 3 meses eles já tinham voltado e iam poder ficar ali no Natal, passar o Natal com a família deles. Então, estava literalmente assim. Só que eles não sabiam que os outros países estavam igualmente bem preparados. E aí, o que era para durar, entre aspas, 3 meses, vai durar 4 anos. Depois, no desenrolar do conflito, então, isso aqui é legal saber,
o que era a Tríplice Aliança vai começar a ser chamada de Bloco das Potências Centrais, justamente porque a Alemanha e o Império Austro-Húngaro estava meio que ali no centro da Europa. Então, Bloco das Potências Centrais é a mesma coisa que a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente vai ser chamada de Bloco dos Aliados. Então, em 1915, a Itália muda de lado, a vira-folha, vai da Tríplice Aliança, que é o Bloco das Potências Centrais, para a Tríplice Entente, que é o Bloco dos Aliados. A gente tem, ao mesmo tempo, a adesão do Japão do lado do Bloco dos Aliados. E ainda de alguns outros países aqui no das Potências Centrais, mas que não são tão importantes. Vai ter uma grande tecnologia de destruição, então nesse momento foi criado um monte de coisa, submarinos, lança-chamas, metralhadoras, uso de armas químicas, por exemplo, o gás mostarda, que é extremamente proibido por ele ser um tóxico, corrosivo, enfim, avanços na medicina. Então a gente vai ter tanto avanço na medicina, porque os soldados eles voltavam assim deformados, então a cirurgia plástica, tanto a questão dos ferimentos vai acabar desenvolvendo, e também na parte da psicologia, das terapias, né, porque os danos psicológicos a esses soldados, as pessoas ali no contexto da Primeira Guerra Mundial são enormes. Os desdobramentos, então em 1917, esse ano tem que ficar marcado na sua cabeça, então em 1917, acontecem duas coisas que vão mudar completamente o rumo da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira coisa que acontece, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Por quê? Então, os alemães eles estavam meio que assim detidos lá nas trincheiras francesas, ao mesmo tempo não estava avançando muito a questão ali dos combates na frente oriental com a Rússia, e eles acabam iniciando uma guerra submarina. Eles começam a utilizar os submarinos para atacar os navios de suprimentos, por exemplo, ali da Tríplice Entente. E aí os Estados Unidos eles estavam do lado da Tríplice Entente, do Bloco dos Aliados, e estavam fornecendo ali suprimentos e tudo mais, e os alemães acabam atacando um navio de suprimentos estadunidense. E isso serve de pretexto para que os Estados Unidos entrem na guerra. Então, eles entram na guerra, depois eles começam realmente a fornecer ali tropas médicas, munição, suprimentos, tudo isso para o Bloco dos Aliados. Isso vai favorecer demais o Bloco dos Aliados na guerra. E ao mesmo tempo a gente tem a saída da Rússia. Então, no contexto nacional ali, dentro do território nacional, estava acontecendo a Revolução Socialista em 1917. Então, a Rússia acaba assinando um acordo de paz com a Alemanha e ela fica liberada ali dos combates na frente oriental. No caso, a Alemanha fica liberada dos combates na frente oriental. Mas, apesar disso, então, com a adesão dos Estados Unidos, Tríplice Entente ficou forte pra caramba e a Alemanha vai se desgastando cada vez mais. Dentro ali do seu próprio território também tá uma bagunça, porque teve a renúncia do rei lá, e aí a instauração de uma república, enfim. E aí ela acaba aceitando uma proposta, que são os 14 pontos de Wilson, que foi feita pelos Estados Unidos. Então, basicamente, esses 14 pontos de Wilson, eles propunham um final de guerra sem vencedores. Então, todos os países seriam punidos de alguma forma, e ainda seria criada a Liga das Nações, um órgão que serviria para garantir a paz internacional e servir ao mesmo tempo ali de juiz, né, caso houvessem mais conflitos. Então, com o armistício de Compiègne em 1918, a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial, mas você acha que o que eles vão colocar em prática os 14 pontos de Wilson? É uma guerra sem vencedores. Não, de jeito nenhum. Então, Inglaterra e França querem humilhar a Alemanha. Então, você perdeu, você que é culpada pela guerra. E aí, o que vai ser assinado de fato vai ser o Tratado de Versalhes. Então, no Tratado de Versalhes, em 1919, é considerado uma humilhação, uma punição completa ali à Alemanha, que é considerada culpada pela guerra. Então, eu anotei aqui, cadê? Aqui, ó.
alguma das coisas que estavam no Tratado de Versalhes. Então ela teve que pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares para os países vencedores, devolveu a Alsácia-Lorena à França, perdeu todas as suas colônias na África, na Ásia, teve que dividir o seu território, então foi garantido ali, concedido o acesso ao mar para a Polônia. Deixa eu pegar aqui onde eu escrevi isso, que isso eu não coloquei. Aqui, ó, entregou uma faixa de terra à Polônia, dando-lhe acesso ao mar por um corredor até a cidade de Danzig, que tinha um importante porto. Então, basicamente, o território alemão ele vai ser meio que dividido por esse corredor polonês, que vai dar um importante ali, acesso ao importante porto ali de Danzig à Polônia. Então, basicamente, isso vai prejudicar toda a administração ali do território alemão. Eles vão ter que reduzir o seu exército até 100 mil soldados e não vão poder produzir armas. Então, tudo isso aqui foi considerado essa humilhação, essa punição à Alemanha que foi considerada a culpada pela guerra. A única coisa que vai se assemelhar aos 14 pontos de Wilson vai ser a criação da Liga das Nações. Então, era um órgão internacional que serviria para garantir a paz, fazendo o papel de juiz em conflitos entre os países. Mas deixa eu te contar, isso era um blá 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 do caramba. Porque a Liga das Nações era um órgão que, mesmo antes da sua criação, ele já começa falho. Já algumas situações, alguns fatores já colocam em xeque a sua eficácia. Quais são? Os Estados Unidos, os que sugeriram a criação da Liga das Nações, simplesmente decidem não participar. Então, tipo assim, não quero assim participar da Liga das Nações, desculpa, mas não tô afim. E ainda a Alemanha, que é a derrotada, e a Rússia, que agora tá todo mundo com medo da Rússia, porque começou a questão da Revolução Socialista lá no território. Então, a Rússia revolucionária e a Alemanha derrotada não são convidadas a participarem da Liga das Nações. Então, basicamente, Estados Unidos, Rússia e Alemanha fora da Liga das Nações. Então, você já vê que o órgão já começa bem falho. E além do Tratado de Versalhes, ainda vamos ter o Tratado de Saint-Germain, que vai ser responsável por desmembrar o território da Áustria-Hungria em vários menores territórios, que é a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia. Então, basicamente, esses vai ser os mais importantes. Então, o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Versalhes. Quais vão ser as consequências da Primeira Guerra Mundial? Então, a Europa ela passa a depender economicamente dos Estados Unidos. Então, lembra, os Estados Unidos, nesse momento, eles não estão assim, vamos dizer, o território deles não está sendo atacado, nem nada do tipo. Eles estão lá de longe, só fornecendo suprimentos. Eles estão fornecendo tropas médicas, soldados, para a Europa continuar na guerra. Ou seja, a Europa está se degradando ali economicamente, tudo mais, por conta da destruição da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos está só se dando bem, basicamente, com a Primeira Guerra Mundial, porque a Europa está entrando em uma dívida muito grande com os Estados Unidos para conseguir pagar todas essas tropas médicas, suprimento e tudo mais. Então, a gente tem o fim daquela questão do eurocentrismo. Então, a Europa como o centro de tudo, e os Estados Unidos começam a emergir como a principal potência hegemônica. A gente tem, ao mesmo tempo, uma sensação muito grande de revanchismo ali. Então, o revanchismo alemão, basicamente, a Segunda Guerra Mundial vai ser uma continuação da Primeira, porque a Alemanha vai estar com uma grande sensação ali de revanche, que ela foi humilhada no Tratado de Versalhes, e um descontentamento italiano. Então, lembra que eu falei que a Itália até mudou de lado na Primeira Guerra, mas mesmo mudando de lado, ela não vai conseguir ter um grande avanço ali, nem nada do tipo, porque ela não vai conseguir muitas colônias que a Inglaterra tinha prometido. Então, descontentamento italiano e revanchismo alemão.
Ao mesmo tempo, os bloqueios comerciais vão forçar a industrialização de alguns países, como, por exemplo, o Brasil. Então, a gente vai ter as nossas exportações aqui de café prejudicadas e as coisas que antes a gente importava da Europa, a gente vai precisar começar a produzir aqui mesmo, porque eles não estão mais produzindo, eles estão em guerra. Então, a gente precisa começar a fazer um investimento na indústria para substituir as importações. A gente tem a Revolução Russa, diversas perdas humanas, então cerca de 8 milhões de mortos. O crescimento do movimento sufragista, porque por causa que os homens estão na guerra, ou então muitos morreram, as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho, então a gente tem uma maior participação feminina, e ainda a destruição ali das cidades, das áreas rurais. Uma coisa muito importante que não está escrita ainda aqui, mas que eu coloquei, que é a descrença nos modelos liberais, na democracia liberal, porque foi o liberalismo, entre aspas, que teria trazido todos esses conflitos. Então as pessoas começam a não acreditar mais no liberalismo, não acreditar mais na democracia. E ao mesmo tempo, eles tinham muito medo do comunismo, eles tinham muito medo das ideologias de extrema esquerda que estavam surgindo ali na Rússia, com a Revolução Socialista em 1917. Então, a descrença no liberalismo e, ao mesmo tempo, o medo das ideologias de extrema esquerda, o medo ali do socialismo e tudo mais, isso vai resultar no surgimento de ideologias de extrema direita na Europa, especialmente nos países mais fragilizados com o final da Primeira Guerra Mundial, Itália e Alemanha. E aí essas ideologias de extrema direita prometiam tirar o país daquela miséria, de toda aquela desgraça promovida pela Primeira Guerra, basicamente, e ainda melhorar tudo. E aí a gente vai ter o surgimento do fascismo e do nazismo. Então o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, posteriormente. Então a gente vai ver isso com crise e totalitarismo, e aí depois o início da Segunda Guerra Mundial. Então tá tudo relacionado. Então toda essa, ao mesmo tempo, um sentimento de que, poxa, toda a tecnologia, toda a ciência que a gente estava construindo, desenvolvendo durante o período da Belle Époque, daquela euforia, daquele otimismo, serviu para quê? Não serviu para nada, porque a gente só promoveu destruição. A gente achou que estava num avanço, mas na verdade essa tecnologia essa ciência foi utilizada de uma forma negativa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse sentimento e aquela descrença no liberalismo, da democracia liberal, que teria causado esse conflito, e o medo das ideologias de extrema esquerda, do socialismo, que estava surgindo em 1917 na Rússia. Então, depois a gente vai ter o crescimento de ideologias de extrema direita, apoiadas pela população, principalmente nos países que foram mais fragilizados pela Primeira Guerra, que é a Alemanha e Itália. Então, primeiro o fascismo na Itália, depois o nazismo na Alemanha. E aí a gente vai ver um pouco mais disso com crise e totalitarismo. Ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento ali do número de refugiados, então, e ao mesmo tempo da xenofobia, então pessoas são forçadas a se deslocarem ali, nesse caso, por conta da guerra, por conta dessa questão do perigo de morte ali, das condições de vida, eles teriam que se deslocar. E aí, ao fazer esse deslocamento, estariam sofrendo muita xenofobia. Então, xenofobia sendo essa desconfiança, essa aversão aos estrangeiros, uma desconfiança em relação às pessoas que possuem uma cultura diferente. Então, aqui também a gente tem um esqueminha da questão ali dos blocos. Então, para ficar mais fácil entender quem ficou com quem e tudo mais na questão da guerra. E é basicamente isso.